Imagina o planejamento perfeito de uma temporada inteira. Gráficos na tela, táticas afiadas, aquela expectativa lá no alto. Só que, tenta imaginar esse cenário atual, na verdade, como um jogo de Jenga. Nossa, sim, aquela torre balançando sem parar. Exatamente. As peças mais cruciais ali da base estão sendo puxadas ao mesmo tempo, de lados diferentes. E a torre toda balança perigosamente. E a base dessa torre começou a ruir no exato momento em que o Arrascaeta caiu no gramado naquele jogo contra o Estudiantes. Foi uma queda muito feia, né? E aí resultou numa fratura na clavícula, o que já tira o meia do clássico contra o Vasco de imediato e cria um tempo de recuperação, assim, completamente nebuloso. É o lado implacável do esporte de alto rendimento. Chocando de frente com o calendário. Pois é, batendo de frente com a realidade dura desse calendário nosso. E perder o Arrascaeta não é só perder um bom jogador ali no meio. É, sei lá, como se alguém simplesmente tirasse da tomada o roteador central do time. A defesa, de repente, não sabe mais como enviar dados por ataque. O sinal morre ali. O sistema inteiro perde a capacidade de processamento. Porque, sem esse jogador que atrai a marcação dupla e dita o ritmo, os pontas começam a ficar isolados. Ficam perdidos lá nas extremidades, né? Ficam. E a equipe toda que foi desenhada para operar com o armador organizando essas linhas, agora precisa deslocar a construção das jogadas lá para as laterais. O que deixa a transição muito mais lenta. Muito mais lenta. E previsível também. Porque não é só colocar um substituto com características diferentes, sabe? É obrigar um elenco inteiro a reescrever a linguagem tática no meio do campeonato. Aquele fogo que ninguém espera. Exato. Enquanto o departamento médico corre contra o tempo, o banco de reservas balança com esse interesse repentino do Benfica no Filipe Luís. E olha, o que mais me intriga é que nem existe uma proposta oficial na mesa ainda. Tudo depende de uma negociação do José Mourinho com o Real Madrid. Uma loucura. Tipo, como que uma conversa lá na Espanha ameaça deixar o comando de um time brasileiro vazio? Ah, isso é o puro efeito dominó do mercado europeu na prática. Funciona mais ou menos assim. Se o Real Madrid fecha um contrato astronômico com o Mourinho, isso cria um vácuo no topo da pirâmide. Certo. E aí as outras peças se movem. Isso. Clubes de uma prateleira logo abaixo, tipo o Benfica, percebem que o mercado vai inflacionar e já se antecipam. Eles precisam de nomes que tragam método tático europeu e liderança de vestiário, sabe? E aí eles olham para quem está brilhando aqui no Brasil. Exatamente. Olham diretamente para os profissionais em ascensão. Um aperto de mãos lá em Madrid gera um pânico real nos escritórios aqui da América do Sul. Toda essa instabilidade vira um chamariz, né? E o Everton Cebolinha, no meio desse furacão todo, acaba virando o alvo do que parece ser o grande leilão dessa janela. O São Paulo tentando usar o Rafinha para fazer uma ponte, e o Grêmio, o Corinthians e o Galo também ali na fila. Todo mundo de olho. Sim, só que aí o Besiktas aparece acenando com 25 milhões de euros. Mas espera aí, a gente sabe que os clubes brasileiros hoje recebem cotas de TV e patrocínios muito maiores do que antigamente. Uma proposta dessas lá da Turquia ainda é aquele fim de jogo automático para os nossos times? Olha, nesse patamar financeiro, sim. Com certeza, porque não se trata só da capacidade do clube brasileiro de pagar o salário mensal em dia, sabe? Mas da liquidez para uma transação à vista. De pagar na bucha. Exato. 25 milhões de euros cria uma barreira intransponível hoje. Um clube turco consegue amortizar esse valor com acesso rápido a torneios europeus e acordos comerciais em moeda forte. Enquanto a gente opera em real, né? O real desvalorizado pesa demais. Entrar numa briga de lances com o Besiktas comprometeria o fluxo de caixa de um clube brasileiro de ponta por umas 2 ou 3 temporadas inteiras. Ou seja, a oferta europeia estabelece um piso que torna manter o jogador quase uma equação inviável. Eles basicamente precificam um atacante fora da nossa realidade e encerram a conversa. E isso acaba expondo a fragilidade estrutural do nosso ecossistema todo, né? Imagina, um jogador vital quebra a clavícula e muda o esquema tático. Aí um técnico pode sair por causa de um movimento indireto do mercado espanhol.
E o atacante vira refém da diferença do câmbio. Pois é, o controle que as diretorias acreditam ter sobre os elencos é quase uma ilusão diante dessas forças de fora. O que deixa uma provocação muito séria no ar para quem está acompanhando o nosso mergulho nas notícias de hoje. Se o planejamento de um clube de elite aqui no Brasil pode ser completamente desmantelado assim de uma hora para outra por fatores tão imprevisíveis, tipo uma fratura em campo ou um contrato lá na Europa, será que realmente existe a possibilidade de construir projetos de longo prazo no futebol sul-americano? Fica aí o grande questionamento. Fica a reflexão para o pessoal de casa. E para quem exige sempre um conteúdo com essa dinâmica e clareza, não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o canal Sports Post, Notícias que Marcam. A gente vai continuar monitorando os próximos lances dessa engrenagem imprevisível.